Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Essa semana preparamos algo totalmente diferente. Pegamos os nossos melhores momentos no meio western e vamos falar um pouquinho de cada dia sobre um esporte diferente. Hoje vamos começar falando sobre as rédeas. Confira! Um paulista de Pindamonhangaba se tornou uma das maiores sensações do circuito brasileiro de rédea. Ele mora em Marília, São Paulo. Se chama Jango Salgado. Um dos cavalos que montou foi o cavalo crioulo Farrapo do Infinito e é o único brasileiro classificado para o campeonato mundial durante suas eliminatórias. No início de 2004, João Antônio Salgado Filho, Jango de apelido, filho de agrônomo, iniciou-se na sela no hipismo rural. E aficionado por cavalos desde 84, ele vence há muito tempo. Aprendeu a domar animais chucros e a montar ainda muito cedo, abandonando seu skate. Meu nome é Jango Salgado, eu sou treinador e instrutor de cavalos de rédea. Enquanto eu treinei e competi, eu fui 2 vezes vice-campeão mundial, 10 vezes campeão brasileiro, 10 vezes campeão Porto Futuro, 7 vezes campeão do Congresso, eu não lembro tudo. São 60 títulos de campeão e, se eu não me engano, 42 de vice-campeão, eu não me lembro todos. E em 2012 eu parei de treinar e competir e passei a me dedicar só a cursos, assessorias e palestras. Que é o que eu tenho feito hoje. Jango Salgado se define como um cidadão do cavalo. Para ele, existem apenas 2 raças equinas, o cavalo bom e o cavalo ruim. Todas as raças podem participar das provas de rédea e os gaúchos têm uma verdadeira idolatria pelo cavalo. Não existe estado que vive o cavalo como o Rio Grande, à semelhança do que ocorre no Texas. E, por certo, existem cavalos excelentes em várias cabanhas gaúchas de crioulo. Assim como existem ótimos cavalos quarto de milha e de outras raças para o segmento. Entretanto, os criadores tradicionais de cavalos crioulos precisam compreender que a tradição não pode nunca ser um obstáculo da evolução, do crescimento. Por isso, é fundamental a necessidade de implantar métodos de doma racional para extrair ao máximo o potencial do cavalo de rédea. Uma das maiores dificuldades seja o cavaleiro aprender a controlar a emoção, né? Porque como é que você vai acalmar um cavalo que está tenso, assustado, se você está mais tenso e mais assustado que o cavalo? Né? Como é que você vai passar determinação, vontade para um cavalo mais sossegado, se na verdade você está apático? Né? Então, eu sempre costumo dizer, e eu levo isso para a minha vida, é como se fosse 1 litro d'água. Né? Se a gente coloca 1 litro d'água numa jarra redonda, ele se molda na jarra redonda. Se você pegar o mesmo litro d'água e botar numa jarra quadrada, ele se molda na jarra quadrada. Então, a água tem essa sabedoria de ser capaz de se moldar em cada recipiente que você coloca a água. Ela nunca vai perder a essência, ela vai continuar sendo 1 litro d'água, mas ela se molda em cada recipiente. E é assim que eu gostaria que as pessoas lidassem com o cavalo, porque não existem 2 cavalos iguais no mundo, não existem 2 cavaleiros iguais no mundo. Então, quando você procura se moldar mais ao cavalo que você está trabalhando, provavelmente você vai ter muito mais resultado. No caso das rédeas, por exemplo, não basta você se preocupar apenas em treinar o seu cavalo. É preciso formar uma dupla perfeita. Cavaleiro e cavalo devem trabalhar juntos e em cumplicidade para que possam fazer as manobras da melhor maneira possível. No Brasil, o esporte foi introduzido na década de 80 pelos criadores do cavalo quarto de milha. Objetivando a promoção da modalidade e sua expansão para outras raças, foi fundada em abril de 89 a Associação Nacional do Cavalo de Rédeas, ANCR. Atualmente, Rédeas conta com centenas de adeptos no quarto de milha, no Appaloosa, no Penty Horse e na raça crioulo, movimentando arenas, especialmente no estado de São Paulo. E em raças como o quarto de milha, existem linhagens específicas na seleção destes animais. Apresentada nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, Rédeas é postulante aos Jogos.
Em 2000, rédeas passou a integrar os esportes regidos pela Federação Equestre Internacional FEI e, consequentemente, da Confederação Brasileira de Hipismo CBH, sendo a única modalidade western regida pela entidade. Todo animal, independente de modalidade ou de qualquer coisa, acho que a primeira coisa é o cavaleiro ter uma noção de montaria, ter uma equitação legal e ter uma noção de rédeas. Não quer dizer que todo cavalo tem que ter nível de competição de rédeas para depois entrar em outra modalidade. Aí não, eu acho que até não é legal isso. Ah, eu quero competir em rédeas, você vai fazer aquela base de rédeas no animal e vai depois colocar ele a nível de competição. Agora, se é um animal, por exemplo, de laço de bezerro, que é a categoria que a gente mais compete aqui no Export Center, nada dispensa desse animal ser iniciado em rédeas e aí, a partir do momento que ele já está bem guiado, bem quebrado, bem na mão, aí a gente coloca ele no boi. Entendeu? Então, que a rédea é bem necessária, é extremamente necessária em qualquer categoria, tanto para o cavalo quanto para o competidor, isso é uma realidade. Quando tudo está redondo, quase todo mundo é capaz. Jango Salgado bate bem nessa tecla durante toda a parte teórica do seu curso. Nós devemos ser como a água, nos adaptar a qualquer ambiente. Como a água se molda a recipientes, tem gente que é um bom cavaleiro, mas não se tornam excelentes porque querem que o cavalo se molde a eles, e não o oposto. Todo mundo tem uma preferência, só que ao ser um profissional, você deve trabalhar qualquer animal e se moldar ao jeito do cavalo. Tenha determinação e saiba do que o animal precisa para tirar dele o que se quer. O maior desafio é controlar a sua emoção. Esse foi um dos ensinamentos da parte teórica do curso. Se você está montando num cavalo pensando num compromisso que você vai ter à noite, pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, pensando no que você deixou de fazer no dia anterior, você não vai estar inteiro no que você está fazendo. Eu sei que não é fácil isso, mas a gente tem que tentar estar o mais completo, o mais inteiro possível naquilo que a gente faz. Porque se eu estou aqui agora falando com você e eu ficar preocupado com o curso, eu não vou te dar uma entrevista boa. Se a hora que eu começar o curso, eu falar, a entrevista podia ter sido melhor, o meu curso não vai ser bom. Então eu tento estar bem inteiro em cima do que eu estou fazendo. Se agora eu estou te dando uma entrevista, o meu universo é essa entrevista. Rédeas é um esporte equestre ainda pouco difundido no Brasil, concentrando-se as forças nacionais nos estados do Rio Grande do Sul, predominantemente com cavalo crioulo, e em São Paulo, predominantemente com cavalo quarto de milha. Um dos pioneiros em rédeas no Brasil é o treinador Jango Salgado, muito importante para o crescimento deste esporte. A prova mais importante de rédeas no Brasil é a Copa Querência, realizada em Porto Alegre. Podemos ter um animal morfologicamente perfeito, de caráter normal e outras qualidades, que mesmo sendo ótimas e importantes, se o cavalo não tiver uma boa boca e não tivermos facilidade em sua condução, ou se ele não for dócil a um leve toque na rédea, não serve para muita coisa. Além do que, pode se tornar perigoso montar em um animal com esse comportamento. Um cavalo bom de boca traz uma das qualidades mais destacadas, porque é através deste comando de equitação que conduzimos toda a potência e obtemos o melhor desempenho dele. Hoje você pôde reviver um pouco desse esporte que inicia o cavalo no meio western e no mundo dos esportes equestres. Amanhã nós vamos voltar para conhecer o laço de bezerro. Até lá! Tchau!